tema central dessa semana é você mesmo. Só que até você chegar lá, muita coisa vai ser mexida dentro dos seus relacionamentos. Vai ter um momento em que pode surgir uma crise, brotar algo ali que vem de dentro para fora, mas daquele lugar profundo mesmo. A gente vai de 0 a 100 em 2 segundos e eu vou mostrar para vocês como que isso vai se desenvolver. Salva esse vídeo, veja quantas vezes for preciso, para que você tenha uma noção. Quando você sentir algo, quando alguma coisa na sua vida estiver aparecendo, se mostrando, querendo transbordar, você vai lembrar de mim e você vai ver o que que tá pegando de verdade, tá bem? Me promete? Então vem comigo, vamos falar dessa semana. Mais uma, a última, para fechar o mês de abril, que, para quem me segue aqui, já sabe que esse mês é um dos mais importantes do ano de 2026, que já é um ano que não veio para passar em branco. Bom, para quem não sabe, a Lua, assim como Marte também, é o astro que dispara as coisas. Na verdade, ela não só dispara quando ela conversa com algum planeta ou quando ela toca algum planeta por conjunção, né? Quando ela muda o tom entrando num signo novo, mas também ela vai fazendo todo o desenvolvimento de algum acontecimento, né, de algum trânsito astrológico, conforme ela vai fazendo a volta no zodíaco. Então, a gente teve um momento de lua nova em Áries, a gente teve os ingressos dos planetas em Áries, então a gente está construindo aí uma narrativa, e essa semana ela vai ser mais um step que a gente vai subir ou descer, vai depender de como você vai lidar, né? O que está rolando aí na sua vida, como que ela vai estimular o teu mapa em específico, né? Por quê? Porque desde que ela estava lá, conjuntou com toda a galera em Áries, fez a lua nova, né? Conjuntou com o Sol e começou a conversar com esses planetas em Áries, a gente já teve momentos de fluidez, a gente já teve momentos de quadratura, e essa semana ela vai consolidar com cada um desses planetas que estão lá no território de Marte por oposição. Então, para vocês entenderem, uma oposição, ela é de natureza saturnina, é um aspecto, tá? Um aspecto maior que fala de uma tensão interna que a gente sente, uma pressão, tá? Um grande incômodo, mas é diferente do incômodo da quadratura, porque a quadratura, ela cutuca a gente, ela faz a gente sair do lugar, ela faz a gente trazer um movimento para aquela situação para a gente sair fora. A oposição é uma coisa mais velada, fica dentro aqui, a gente sabe que vai incomodando, que vai tirando aquela energia, tirando a vitalidade, tirando o ânimo, mas a gente não consegue achar o ponto para a gente realmente respirar, para a gente sair daquela situação, tá? Então vai ter aqui uma grande tensão lá para o meio da semana, tá? Mas a gente começa a semana dando um respiro. Inclusive, na segunda-feira não tem nenhum aspecto importante pra gente falar, tá? Então, a semana pode começar meio morna, e aí ela vai tendo um desenvolvimento bem intenso até chegar na lua cheia em Escorpião. Esse é o ponto máximo da semana. A lua cheia é o ápice. E aí, agora eu vou construir com vocês toda essa narrativa, todo esse desenvolvimento do céu de domingo até sábado. Olha, eu esqueci de um super detalhe. Falei que a semana ia começar de boas, né? Morna. Só que domingo a gente já começa com o quê? Com o ingresso de Urano no signo de Gêmeos. Isso já é muito significativo, tá? Tem um vídeo completo aqui sobre isso, inclusive uma breve análise por ascendente, onde que cai a área de Gêmeos e o que, que pode acontecer aí. Mas vamos falar aqui rapidamente, né? Urano, ele é um planeta geracional, ele é um planeta lento, mas quando ele toca a nossa vida, ele toca para valer. Ele vem, ele não avisa, ele atropela as coisas, ele traz mudanças repentinas, bruscas, quebras de padrões, de paradigmas, para a gente poder avançar, mas de uma forma inovadora. Quando alguma coisa já está ali trabalhando da mesma forma e a gente fica estagnado, Urano vem e tira a gente do lugar. Tá? Então ele passou uma temporada de 7 anos no signo de Touro, trouxe muitas revoluções, muitas coisas novas na questão das finanças, dos valores sociais, também da alimentação, tudo que Touro, nos seus termos gerais, genéricos, representa. E agora ele realmente ingressou no signo que é regido por Mercúrio. Então, Urano, com essa rapidez, né, de trazer, de desenvolver as coisas numa velocidade maior, e inclusive quando ele ingressa num signo, o impacto é muito grande, porque depois ele vai trabalhar esses assuntos, né, da sua maneira, trabalhando com o planeta regente daquele signo durante os próximos 7 anos, tá? Então eu diria até que na minha experiência esse primeiro ingresso
aliás, não é nem o primeiro, né? A gente já teve uma retrogradação, ele entrou em Gêmeos no ano passado, voltou para Touro e agora no ingresso definitivo no signo de Gêmeos. Então, isso que é legal quando um planeta ele volta para trás, né? Ele faz a retrogradação e depois ele volta de novo, porque a gente tem um preview, a gente tem uma ideia do que pode acontecer. Mas eu sempre falo, Urano, ele é muito imprevisível. Às vezes a gente não sabe de qual direção ele está vindo, né? O que que realmente ele vai mexer. Mas a área a gente sabe, e dentro de todos os significados que ela representa ali na nossa vida, a gente pode ter uma ideia, tá? No período da manhã, a gente vai ter a Lua conjuntando o nodo sul em Virgem e, por oposição, o nodo norte em Peixes. Isso eu acho muito legal. Eu sempre trago aqui nas previsões semanais, quando acontece aspectos da Lua com os nodos lunares, porque a gente está finalizando uma temporada de eclipses do eixo de Virgem e Peixes. E cada vez que a Lua estimula esses pontos, principalmente por conjunção e automaticamente por oposição, é um degrauzinho também que a gente sobe, é uma evolução nesse processo de desapegar de algo que a gente já está acostumado, que a gente já sabe muito bem trabalhar, para a gente poder ter um novo direcionamento. O Nodo Sul ele fala do que a gente precisa soltar o controle, fazer mudanças de hábitos, mudanças na rotina, mudanças no modus operandi da nossa vida, que em algum momento já deu o que tinha que dar, e a gente precisa olhar, né, pro norte, que está ali no Nodo Norte em Peixes, que é exatamente entregar pro caos produtivo, né? Porque às vezes a gente fica tão ali naquela coisa do controle, de querer que tudo continue do mesmo jeito, né? Mas sem ter aquela perspectiva de que aquele lugar pode ser muito melhor do que eu estou agora. Tá? Então precisa desse desapego para a gente poder ter um novo caminho na nossa vida. Principalmente para quem tem os nodos lunares nesse eixo, está sendo muito mais significativo, porque está passando aí por um retorno nodal, ou então no meio do ciclo, né, se tiver os nodos invertidos, o nodo sul em peixes e o nodo norte em virgem. Tá? Então, é um ciclo de amadurecimento para essas mudanças que os eclipses trazem para as nossas vidas. E os eclipses trabalham em temporadas, né? Cada 6 meses a gente vê o desenvolvimento gradual daqueles assuntos, tá? Então, aqui, esse aspecto eu acho muito interessante, porque fala desse movimento de largar e de receber, né? E Peixes fala de você confiar no fluxo da vida, deixar que as coisas aconteçam, às vezes, na naturalidade, né? Conseguir enxergar alguma coisa ali no subjetivo, né? Um propósito para aquilo, mas é muito mais amplo, até porque também cada pessoa tem Peixes e Virgem em uma área específica da vida. Para mim, é o eixo da saúde mental, né, da cura, da rotina, dos processos inconscientes, porque estão ali na casa 6 e na casa 12, tá? Mas para você pode ser o eixo financeiro, pode ser o eixo estrutural, família e as suas ambições, enfim. Sabe, a Lua, ela oferece isso pra gente, traz um insight do que a gente precisa realmente mudar. E normalmente é um hábito, né? Alguma coisa ali que a gente lida no nosso dia a dia, porque Virgem fala sobre isso. Virgem já fala de eliminar excessos, tá? Então perceba, às vezes você começa a sentir alguma coisa no estômago, uma má digestão, às vezes você começa a sentir uma sensação meio estranha assim na sua cabeça, que vem uma voz ali no seu pé do ouvido e fala: Meu Deus, você precisa começar a olhar para isso, você precisa perceber tal coisa, se mexer para fazer uma coisa que às vezes você fica procrastinando muito, né? E até com um pouco de preguiça para ter que mudar como aquilo ali funciona na sua vida. Enquanto a Lua faz esse movimento, porque nesse dia, no domingo, ela vai mudar, né? Ela vai fazer a mudança de Leão para o signo de Virgem. Quando ela faz isso, ela já toca Urano, toca na Vênus, que está lá em Gêmeos também, por quadratura, e depois ela encosta ali no Nodo Norte e no Nodo Sul, tá? E aqui o que que acontece? São dois signos mutáveis. Gêmeos é um signo que fala de trocas, que fala de leveza, que fala das coisas, né, dos relacionamentos, de querer estar perto das pessoas, às vezes estimulando a questão mental, né? Tem esse estímulo aqui da fala, da troca, do pensamento. E Vênus fala do que a gente faz por prazer, né? Como a gente recebe, como a gente dá. Então, aqui tem uma certa tensão, né, do que eu preciso fazer dentro da minha vida, da minha rotina, e o que eu quero fazer porque eu quero. Então, esses dois signos falam muito da vida cotidiana, da vida corriqueira, né, do dia a dia, nos seus termos gerais, né, nas trocas rápidas, das pessoas que a gente encontra ali no meio da rua, todos os dias, as pessoas próximas, aquele papo furado que a gente tem no elevador, com uma pessoa que a gente esbarra por aí, né, e o que a gente realmente faz para compor
a nossa vida de uma maneira mais saudável, mais organizada, mais prática. Então vai ter um certo conflito aqui com o que eu quero, com o que eu sinto, com o que eu também quero dar para o outro, quero trocar com o outro, tá? Então, o que eu diria aqui é cuidar com os excessos, a não focar no que é supérfluo e trazer a vida para o que realmente importa. Na segunda-feira, não existe nenhum aspecto assim que eu queira ressaltar aqui. Os planetas estão se aproximando uns dos outros, assim, no sentido de começar a querer ter uma conversa. Um dia muito neutro, que não vai ter nada muito, né? Na terça-feira, dia 28, tem um aspecto muito legal. Sabe quando a gente olha para o mapa e tem, assim, uns desenhos, tem uns triângulos, uns quadrados, uma cruz, uma pipa, enfim. A gente vai ter um grande trígono aqui, dos signos de ar. A Vênus, que está em Gêmeos, vai fazer um trígono exato com Plutão, que está lá em Aquário, e que, por sua vez, ambos vão fazer um trígono com a Lua em Libra. Então, aqui, o signo de ar, que fala muito da questão das trocas, do mental, do racional, das relações, vão estar fluidos. Plutão fala muito do que a gente tem ali escondido dentro de nós, fala daquela sensação de poder, de controle, que acaba até mesmo nos controlando, nos aprisionando, dos nossos traumas, das nossas crises, de processos, né, que a gente se desfaz e se refaz novamente. No signo de Aquário fala muito de paradigmas, de estruturas, de pensamento, né, uma coisa coletiva, uma coisa que vai além do indivíduo, né, mas também que pede para que você olhe para você dentro do lugar que abrange muito mais pessoas, espaços, ideias, filosofias, né, e tudo mais. E Vênus ali em Gêmeos fala das trocas, fala das coisas rápidas, do conhecimento, do que eu faço por prazer, do que eu faço porque eu gosto, falar, conversar. Enfim, essa dispersão também que acaba atrapalhando, né? Então vamos pensar que um trígono ele é uma conversa fluida. Só que ela pode ser fluida para quê? Ela pode ser fluida para que algo desafiador aconteça, abre a porta e deixa que vai, né? Ou então ela pode realmente mitigar uma tensão, ela pode suavizar alguma coisa que está tendenciando mais para o lado negativo, tá? Então, às vezes, como a gente está falando da Lua, que fala da nossa reação emocional, das nossas expectativas emocionais, Plutão, que fala desse lugar mais escurinho, né, e do que precisa ser transformado, ressignificado, e Vênus, que fala de prazer. Então, é uma questão aqui de equilibrar esses pontos, e que pode, em algum momento, acontecer alguma coisa que pode, né, soar um pouco ruim, que pode ser um pouco desconfortável, porque Plutão está no meio do rolê, né, mas que vai te trazer uma coisa boa no final, uma percepção bacana, tá? Então pensa, o que acontecer de ruim ou de imprevisto no meio do caminho é porque ou foi um livramento ou, sei lá, tipo, é porque tinha que ser. Para você conseguir olhar para a tua vida, para o que aqueles planetas representam na tua vida, para aquelas áreas que estão sendo estimuladas também, tem um outro significado. Até porque também, enquanto esse trígono acontece, a Lua está fazendo uma oposição exata a Netuno em Áries. Netuno fala muito dessas ilusões, do que a gente faz, que nos autossabota, a gente está achando que está fazendo uma coisa bacana, mas na verdade está procrastinando, na verdade está aumentando as coisas de uma maneira que a gente fica meio em Nárnia, assim, né? Acaba até ficando meio alienado. Então, existe essa oposição, e aqui então a Lua vai começar a aplicar uma oposição para cada planetinha que está ali em Áries, então vai existir essa tensão por oposição, tá? Em que a Lua vai ativar mais uma vez, mas por essa por esse lado um pouco mais desafiador, né, todo o estélio em Áries, e que tudo isso faz parte, né, de um ciclo maior que começou há pouquíssimo tempo. A gente já está vendo esses primeiros resultados, desde que a lua nova começou, desde que Marte e Saturno se conjuntaram ali em Áries, enfim, um borogodó que só que está acontecendo ali, né. Aqui vai começar uma conversa que vai envolver muitas relações, lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Por quê? Porque Libra, ele é um signo que fala de diplomacia, que fala de você ponderar os lados, tentar equilibrar, mas nem sempre a gente equilibra, né? Às vezes a gente sempre acaba pendendo mais para um lado para o outro. Aqui é muito o eixo, né, dos signos que falam do eu e do outro, um signo mais individualista e um signo mais voltado para o outro. Tá? Então, dependendo também de onde isso pega no seu mapa, né, e também das regências, pode trazer para um outro contexto, para um outro assunto, mas é basicamente assim: imagina um cabo de guerra
e você tá puxando de um lado, a pessoa tá puxando do outro. Às vezes você acha que se a pessoa ganhar vai ser melhor, então você acaba deixando ela puxar um pouco mais pro lado dela. Às vezes você fala, não, não abro mão disso de jeito nenhum, eu não vou deixar ela ganhar porque eu tenho razão, porque eu sei o que eu quero, porque isso, porque aquilo. Aí você vai, se desgasta, se esgoela e vai puxando. Então a oposição, ela é literalmente um cabo de guerra. E aqui é, o que que o outro quer, o que que eu acho que o outro quer, como que o outro, enfim, é muito baseado nas expectativas e também, no fundo, se rola algum atrito aqui, pode ser muito mais internalizado, mas que pode também vir à tona, né, de explodir, a corda quebrar, todo mundo ficar puto, ter uma confusão ali, né, é porque você, no fundo, não soube ah, impor seus limites, se colocar ali naquela relação, né, se priorizar de uma forma legal, sem se colocar também só você ali no centro da situação, né, não olhar para o outro de maneira alguma, fazer só o que você quer. Então, tentar encontrar esse equilíbrio aqui, tá? E o dedo de Netuno é sempre deixar as coisas um pouco mais confusas, mais ilusórias, mais nebulosas. Então, eu diria que seria um dia para você não tomar grandes decisões e também não colocar a lenha na fogueira. Se você tá vendo que a coisa tá ficando meio tensa, espera, respira, deixa esses dias passarem para você depois processar tudo isso. Bom, se não tiver como também, né, que seja, porque vai ter um momento da lua cheia também que você vai ter que olhar para esse lugar, que vai ser meio que o resultado de todas essas tensões que vão acontecer a partir de agora. Bom, de terça para quarta, a lua também vai tensionar Saturno. Aqui é uma tensão de lua e Saturno, né? Uma lua em Libra e um Saturno em debilidade. E o que Netuno tirou a gente do lugar e colocou em outro mundo, Saturno puxa e fala: opa, peraí, coloca o pé no chão. O que, que você está pensando? O que, que você está fazendo? Para onde que isso vai te levar? Então, além da tensão que já existe por oposição, tem um Saturno e uma Lua no meio brigando, né? E eles falam muito assim do sentir, do fazer, do que você não quer olhar agora porque você não está pronta para aquilo, porque você não está querendo, né, encarar aquela situação, deixa para lá, depois a gente vê. E Saturno que põe a gente assim cara a cara com a realidade, que enfim acaba com a brincadeira e força a gente a colocar um limite, tá? Então o Saturno traz a gente para o chão. E aí na quarta-feira a Lua vai fazer uma oposição exata com Marte. Então Lua em Libra, Marte em Áries vão se opor. E aí você pode pensar, né, o que estava acontecendo lá na lua nova em Áries, que já estava pensando, que eu já estava começando a fazer, né, talvez até com uma certa impulsividade. Aqui a tendência é você encontrar o ponto que não está deixando você equilibrar, né, esses lados. Então, é muito do pensar, no agir, no querer e no realmente fazer, necessidade de ter alguém que te dê a mão para fazer as suas coisas, que só você pode fazer o rolê, sabe? Até o final do dia, a Lua em Libra vai fazer uma conversa por quadratura exata com Júpiter em Câncer. Então, Júpiter está na casa da Lua, né? Ele está exaltado, bonitão lá, e a Lua está em Libra, em outro signo cardinal. Então, aqui também faz você trazer essa reflexão em relação aos padrões emocionais que te atrapalham nas relações e nesse posicionamento que você precisa ter, essa postura que você precisa ter. Marte também está cada vez mais próximo de aplicar essa quadratura. Então, ele também vai conversar depois com o Júpiter lá em Câncer, trazendo mais para a reflexão da ação, trazendo mais ação. Primeiro, a Lua está tocando lá, trazendo mais para esse lado reflexivo, sensível, emocional, né? O que realmente, qual padrão que está acontecendo ali no seu campo emocional que te faz precisar muito do outro, precisar muito de alguém para caminhar com você, ou então que te impede de te colocar no protagonismo, né, à frente das suas decisões, dos seus movimentos, das coisas que você quer começar, por que que você fica pensando tanto no outro em primeiro lugar e não pensa em você, enfim, tudo isso, né? Mas encontrar esse pontinho que precisa ser modulado ali, um insight, uma percepção, alguma coisa que você precisa ter para dar um clique, para você virar uma chavinha. Na quinta-feira, a Lua vai fazer essa oposição ainda em Libra. Ela vai fazer a transição já para Escorpião, se preparando para o momento da lua cheia, né? Mas ela ainda está ali no meio do dia, na parte da tarde, em Libra, e ela vai consolidar essa oposição com Mercúrio, tá? Então, trazer essa mesma ideia dessa tensão, dessa pressão internalizada, né? Que ela vai ser aliviada a partir do momento que você perceber o ponto dessa pressão, né, e integrar.
né? É elaborar isso dentro de você. E aqui, Mercúrio fala muito da fala, da comunicação, das trocas do pensamento, das negociações, como você negocia o seu valor, como você negocia os seus limites, até que ponto que você faz isso dentro das suas relações, tá? Dentro do que tange a você e o outro, e onde existe esse limite, né? Então, é mais ou menos por esse lado. Então, até virar o dia 1º de maio, a Lua já vai ter ingressado em Escorpião, e no meio do dia, ela vai fazer essa oposição exata ao Sol em Touro. Então, aqui a gente vai ter um ápice, né? Um momento de transbordamento, um momento de intensidade de uma Lua cheia, uma Lua em Escorpião. Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre essa lunação em Escorpião, que iniciou em novembro do ano passado, e aqui a gente vai ter uma visão mais ampla sobre o que iniciou lá atrás. Como que isso se desenvolveu até aqui? Vamos lembrar que a Lua em Escorpião, ela está numa debilidade, não são compatíveis, porque Escorpião já é um signo mais denso, mas ele é fixo, ele é de água, ele intensifica toda essa emoção, essa questão emocional, né? E que pede para que a gente dê realmente um mergulho mais profundo, tá? A lua cheia em Escorpião é aquela lua que falam de sangue, né? A lua de Vesak. É a lua em que Buda teve a sua iluminação. Eu acho essa lua particularmente muito, mas muito poderosa. Vou indicar para vocês alguns rituais, se vocês quiserem fazer, sabe? É uma lua que a gente pode realmente, literalmente, se desprender de muita coisa e trazer um novo significado para aquela área de escorpião da nossa vida. Eu, que tenho escorpião na casa 8, né, eu tenho um Marte muito forte, porque é o regente forte, assim, ele tá em debilidade no meu mapa, né, ele tá em Libra, mas assim, ele manda no meu mapa, né, e Marte também manda na área de escorpião, então é uma, é uma área muito intensa para mim, e quando eu trabalho a energia dessa lua cheia em escorpião, eu já tive, assim, marcos de amadurecimento emocional, marcos de liberdade emocional. Nossa, eu consegui trabalhar muitas questões profundas, assim, densas, pesadas, eh, que eu literalmente senti tirando um peso das minhas costas, tá? Então, assim, superficialmente, só para vocês entenderem, a lua cheia, ela é um momento de ápice, de culminação, em que a lua está completamente visível no céu, a gente consegue enxergar aquela situação. Eu analiso as lunações longas, eu trago isso inclusive para as previsões, para as leituras preditivas, porque esses momentos são muito importantes quando você está com o signo ativo é aquele signo ativo no seu ciclo, tá? E aí a gente consegue literalmente agir de maneira estratégica pensando como que estava o início, como que está o meio e como que vai ser o final, para a gente conseguir trabalhar aquele assunto de uma maneira bacana, tá? Então, esse momento tem uma correlação temporal com o ano passado, final do ano passado, em novembro, e agora a gente percebe. Então, o que eu te digo é, qual que é a área de escorpião no seu mapa? O que que representa? Né? Então, dependendo da casa, tem vários vídeos meus aqui no canal que traz, assim, uma leitura de um trânsito, né, uma previsão de um trânsito por ascendente. É claro que eu sempre faço a costura, né? Eu sempre pego a posição do regente. Então, vamos dizer, Marte agora está em Áries. Inclusive lá na lua cheia também vai estar ainda. Então, essa lua cheia, ela vai jogar para a área de Áries, que já está acontecendo muita coisa, né? Uma área que está sendo muito estimulada na vida de todo mundo. Se você ainda tiver com essa área em destaque, tanto Escorpião quanto Áries, ou se for um signo importante para você, se tem algum ponto ali sendo estimulado, um planeta no mesmo grau, vai sentir muito mais, né? As coisas se tornam mais perceptíveis, você consegue entender melhor aquela situação. Para quê? Para você fazer um ajuste, ou para seguir do jeito que tá, se estiver bom, ou então, enfim, rever, né, para poder avançar. E aí a gente vai ter nos próximos 6 meses o processo minguante de fechamento de ciclo, né, que vai continuar se desenvolvendo, mas já cada vez mais se preparando para um novo ciclo que vai iniciar no final do ano, numa lua nova em Escorpião. E aí, para a gente fechar a nossa semana, no sábado, dia 2 de maio, o aspecto mais relevante que a gente vai ter aqui é a consolidação do trígono exato entre a Lua em Escorpião e Júpiter em Câncer. Ah, então, aqui é um momento bacana também para deixar que as coisas, as situações, os pensamentos, as emoções podem naturalmente fluir. Então, talvez nesse momento mais intenso de lua cheia, a gente não consiga ainda processar muita coisa. E aqui já dá um respiro, pode trazer um insight, pode trazer alguma resposta emocional para aquilo que você estava sentindo, tá? E então é um aspecto muito legal que dá para trabalhar de uma maneira benéfica, alguma maneira que possa te trazer uma perspectiva
positiva daquilo que você está sentindo, né. E vale lembrar também que quando acontece uma lua nova, uma lua cheia, aquela energia paira ainda por uma semana. Então, se você, por acaso, não enxergou nada nesse dia da lua cheia, não tem problema, porque eu sempre falo aqui, né, eu brinco que a astrologia não é um interruptor de liga e desliga. A gente as coisas vão acontecendo, cada uma no seu ritmo, no seu tempo, tá. Então fica mais atenta, mais atento com os movimentos que aparecem durante os próximos dias, tá? A gente tem também, o ingresso de Mercúrio no signo de Touro, mas eu vou deixar isso para a próxima semana, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô gostando muito, porque realmente esse formato, né, aqui no meu canal, que eu nunca tinha feito previsões semanais, tá dando muito certo, tá sendo bastante aceito. Eu aceito sugestões de vídeo, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre algum assunto dentro da astrologia, me fala que eu posso trazer com o maior prazer do mundo, tá? E aí a gente vai explorar também. Vou trazer um vídeo aqui para vocês mais detalhado de alguns trânsitos e também do mês de maio, porque ele é uma continuação aí do babado que está acontecendo no mês de abril. A gente ainda vai ter alguns movimentos bem importantes acontecendo esse mês. Então eu tô aqui para isso, para traduzir o céu para vocês, tá bem? Então, se você se interessa em fazer uma leitura individualizada, personalizada, é só você me procurar nas redes sociais ou então me manda um e-mail, tá tudo aqui na descrição. Se você é novo por aqui, deixa seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, não perca nada aqui, porque eu trago informação relevante para vocês. E é isso, um beijo, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Beijo.